O Drama da Bretanha, capítulo 4, O Suicida Reencarnado. Quanto aos suicidas, a perturbação em que a morte os imerge é profunda, penosa, dolorosa. A angústia os agrilhoa e segue até a sua reencarnação ulterior. O seu gesto criminoso causa ao corpo fluídico um abalo violento e prolongado, que se transmitirá no organismo carnal pelo renascimento. A maior parte deles volta enferma à terra. Estando no suicida em toda a sua força, a vida, o ato brutal que a despedaça, produzirá longas repercussões no seu estado vibratório e determinará afecções nervosas nas suas futuras vidas terrestres. Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, primeira parte, capítulo 10. O Natal já ia longe, e agora era apenas uma recordação a mais, agradável e muito grata, no coração daqueles que, nesse dia sugestivo, se haviam reunido em família depois de 15 anos de incertezas e angústias. Tudo corria normalmente em Saint-Omer, a bela residência do Guzmán d'Albret. Andréia nunca mais sofrera as terríveis crises que a mortificavam. Seu noivado com Alexis transcorria docemente, por entre juras de amor e sonhos de felicidade. Suas realizações de amizade com Arthur decorriam não menos bem, e um estranho que de longe observasse os três jovens não compreenderia qual dos dois seria o venturoso prometido de Andréia, pois ela parecia abranger a ambos no só raio do seu afeto. Por sua vez, ela se alindara visivelmente, tornara-se mais forte, mais viva, mais mulher, para gáudio do irmão, que havia ressurgir fisicamente das antigas indisposições que a atormentavam. Se, porém, eram notórios os progressos fisiológicos da jovem prometida, os morais eram bem menores, quase nulos mesmos. Andréia aceitava os importantes ensinamentos do irmão como aceitaria as lições de um curso escolar qualquer, por dever e condescendência para com a necessidade da circunstância que vivia, sem calor, sem fé, sem entusiasmo. As horas das prelações para ela eram enfadonhas, momentos fatigantes que nem a satisfaziam nem a emocionavam. Não raro queixava-se mesmo da falta de distrações, da escassez de divertimentos em Saint-Omer e em Vannes. Confessava ao irmão e aos pais, agastada, não sem justas razões, que desejaria viver um pouco no mundo, pois ainda não o fizera. Conhecer grandes cidades, assistir a bailes, a teatros, visitar outras terras e adotar outros costumes que a aliviassem da eterna monotonia da vida que vivia. E ela estava certamente com a razão. A distração é uma higiene mental e traz benefícios quando bem escolhida e equilibrada. As almas frágeis não se bastam a si mesmas e necessitam do estímulo social para se equilibrarem num termo de vida menos solitário e penoso. Contudo, a França acabava de sair de um amontoado de dramas e os franceses aristocratas, ou não, cuidavam de reequilibrar a vida e as próprias finanças arruinadas pela Revolução, atentos à sua lavoura e rendimentos, antes de escolherem o gênero de distração mais convenientes, numa sociedade que se erguia entre desconfianças e não isenta de temores. Ninguém, pois, nem mesmo Victor, cuidou de favorecer à impressionável menina o refrigério de algumas semanas de distrações em locais diferentes ao seu marasmo cotidiano, afastando-a das apreensões que a assediavam. De outro modo, os senhores de Guzmán tendiam para o gênero de vida patriarcal e não abriam mão dos hábitos conservadores para satisfazerem a filha.
Por sua vez, Victor acreditava que a vida mundana seria funesta ao restabelecimento psíquico de sua irmã, a qual, para libertar-se do obsessor que a espreitava, deveria antes voltar-se para Deus, renovar a mente e o coração para um sentido bom, escudar-se na fé e no conhecimento da ciência espiritual, a fim de se impor aos adversários e vencê-los pelo amor e a prática do bem. E não seria certamente por entre festas e bailes, teatros e galanteios que ela poderia adquirir tão significativos valores morais e espirituais. A vida, pois, decorria normalmente no palácio de Saint-Omer. Alex de Vreux preparava-se para buscar Paris, pois os primeiros deveres da diplomacia o chamavam. Arthur arrumava as malas para dirigir-se a Toulon. Victor aplicava-se no labor da medicina, no tratamento da irmã e da educação moral dos próprios familiares, dos serviçais de sua casa e dos colonos de seu pai e da vizinhança. Era um professor de letras e um mestre de moral. Quanto à condessa Françoise Marie e suas serviçais, punham mãos nos preparativos do enxoval de Andréia. A mãe tinha pressa em casar a filha que tanto a importunava. Essa era a situação do Palácio Saint-Omer, quando um fato decisivo para a família teve lugar. Arthur de Vreux, não obstante suas estranhas crises nervosas, que muitos da própria família sussurravam tratar-se de ataques epilépticos, insistia em querer tentar a carreira militar. Pleno de entusiasmo, sonhava ser herdeiro da gloriosa tradição militar da família, que tantos soldados dera à pátria, servir o imperador, obter a patente de capitão, possuir a sua companhia de cavaleiros, exercitá-los, discipliná-los a seu modo, para que se pudesse orgulhar deles à frente de todo o exército da França. Para isso pensava e dizia: preciso exercitar-me para vencer essa morbidez que me faz desfalecer quando me arrojo a alturas ou me emociono. Se tal fraqueza persistir, como poderei enfrentar as provas que me esperam em Toulon? Serei porventura inválido? E prosseguia em exercícios, ginásticas, corridas individuais ou a cavalo, esgrima, tiro ao alvo e até saltos. Para isso, contratara mestres vindos de Paris, antigos militares cheios de glórias e experiências, os quais, a peso de bons salários e hospedagem, forneciam-lhe instruções para as provas que dele exigiriam. Malgrado tanto entusiasmo, esses exercícios frequentemente o prostravam, com terríveis convulsões e ataques nervosos que o levavam ao leito durante 2 ou mais dias. O caráter de Arthur era bem o caráter do oficial militar, de um comandante de tropas. No entanto, era em vão que se esforçava. Não possuía, em verdade, possibilidade física para a vida militar. Não obstante, desde o invento do noivado da prima com seu gêmeo, Arthur parecia não ser o mesmo homem. Retraía-se de todos, prolongava os exercícios a que se dedicava durante mais horas do que devia, sabendo embora que as convulsões seriam o arremate do excesso, ou postava-se sobre os penedos da beira-mar, contemplando as águas que se esbroavam de encontro às pedras. Mostrava-se triste e pensativo. Mais do que nunca evitava conversações com o irmão e torturava a mente com a deprimente interrogação. Por que me negaram Andréia, sabendo que eu a amo tanto? Porventura rejeitam-me devido às crises que sofro? Mas se não for um militar, poderei ser um castelão. Possuo fortuna bastante para isso. Que importância têm essas convulsões? Porventura Andréia não a sofre também? E Alexis amá-la realmente? E ela amará Alexis?
pois não é a mim, então, que Andréia ama? Quantas vezes ela me confessado o seu amor, e quantas vezes tem aceitado os meus beijos, acolhendo os meus protestos? Tais pensamentos enervavam-no, deprimiam-no, afastavam-no cada dia mais do irmão, e ele se irritava com a impossibilidade de resolver a situação com a rapidez que desejaria. E rematava as próprias conjecturas com esta esperança que tinha o dom de acalmá-lo. Bem, tenho 3 anos de espera para agir. Alexis seguirá a diplomacia e estará ausente de casa constantemente. Apertarei o cerco em torno de Andréia. Farei o meu curso de cavalaria. Vencerei, e Andréia será minha. Hei de consegui-lo, ainda que me seja necessário romper com toda a família e raptá-la. Prementes, Victor, observando as atitudes da irmã para com os primos, preocupou-se desagradavelmente e interrogou-a, forçando-a a uma confissão decisiva. Afinal, minha querida Andréia, qual dos dois amas? Alexis, teu prometido diante de toda a família? Ou Arthur, que parece adorar-te e a quem favoreces com um carinho inequívoco? Que significa o que observo a respeito de ti e de Arthur? A jovem relutou, esquivando-se às instâncias do irmão, mas este insistiu e ela declarou em lágrimas. Sou muito infeliz, meu caro Victor. Não somente a perseguição do meu inimigo invisível tortura meus dias, mas também as indecisões do meu próprio coração. Amo Alexis profundamente e sei que não poderei viver sem ele. Mas amo também Arthur, embora às vezes sinta um certo temor dele e uma instintiva repulsa, logo dominada pelo coração. Em ambos é que tenho encontrado amparo e consolo para o meu isolamento. Entre um e outro, eu não poderia escolher qual seria o meu marido. Foi preciso que escolhessem para mim. E por isso aceito Alex. Mas como? Como viver sem Arthur, uma vez casando-me com Alex? Sinto por meu noivo um sentimento capaz de todos os sacrifícios, uma admiração infinita. Mas também sinto por Arthur um amor piedoso, uma atração irresistível que não poderá ser esquecida. Perguntas o que significa tudo isso? Mas eu não sei, Victor, apenas reconheço, desgostosa, o que vai pelo meu coração. O médico ocultista não respondeu. Quedou-se pensativo, certo de que a irmã querida se envolvera em terrível enredo de antigas encarnações, enredo que ele o reconhecia. Dificilmente a vontade do homem poderia remediar. Assim se desenrolava a vida em Saint-Omer, quando uma tarde, poucos dias antes da data fixada para a partida dos gêmeos, e quando o frio ainda soprava fortemente, Arthur resolvera provar a própria capacidade de enfrentar a altura, a ver-se corrigira da fraqueza insólita que o confinava numa situação ridícula, se não dramática. Havia já algum tempo que suas terríveis crises, a que chamavam epilépticas, não se repetiam. Esperançado, resolveu provar a si mesmo a própria cura, certo de que os exercícios continuados e o tratamento sem tréguas já haviam demonstrado o restabelecimento da própria saúde. Encontrava-se parte da família, isto é, os 3 jovens e mais Victor, em amistosa palestra numa sala do 2º andar, cujas portas, envidraçadas, deitavam para um terraço nobre, rodeado de balcões artísticos, como eram os das edificações senhoriais do século XVII e XVIII. Bem junto a essa parte do edifício e deitando galhos rentes ao alpendre, existia um soberbo carvalheiro, cujos braços, meio despido ainda pelo fim do inverno, seriam capazes de oferecer apoio seguro a quem temerariamente
desejasse passar do alpendre para o arvoredo. Sentado junto à janela, em dado momento, Arthur vê o gato de estimação da família sobre um galho do carvalheiro. Indeciso se saltaria para o alpendre ou lhe atingiria os galhos mais baixos até tocar o chão. Não se contendo, e a preferir esperar o animalzinho resolvesse a própria situação, pois a resolveria perfeitamente, Arthur decide auxiliá-lo e pensou: será excelente ocasião para mim mesmo provar que estou curado do meu mal de nervos. Distraídos no ardor da palestra, seus primos e seu irmão não prestaram a devida atenção a que ele se levantara, abrira as portas envidraçadas e se dispuseram a auxiliar o gato. A prudência mandaria que Arthur se munisse de uma bengala, um bastão qualquer, e do balcão do alpendre o estendesse até o galho em que se elevava acima deste, oferecendo ao animal um apoio para passar. Mas não foi assim que o futuro militar agiu. Subiu ao balcão, equilibrando-se de pé. O galho mais próximo balançava-se, impelido pelo vento, e fugiu-lhe das mãos quando o moço pretendeu agarrá-lo, a fim de apoiar-se e agarrar o bichano. Fez então uma segunda investida. Porém, casualmente, seus olhos se desviaram do galho que tencionava agarrar e resvalaram para baixo, onde se erguia outro balcão de mármore semelhante ao primeiro, e embaixo degraus e calçamentos de pedras. Sua vista turvou-se, ele tonteou e seu corpo vacilou, suspenso no balcão. No momento supremo, soltando um grito lancinante, como de alarme e terror inexprimível, ele ainda tentou agarrar-se ao galho e apoiar-se nele. Todavia, o vento soprava e arrebatou-lhe o frágil auxílio, que apenas resvalou por suas mãos. Então, Arthur desempenhou-se do alto, vindo a cair sobre os balcões e as pedras do chão, onde ficou inanimado. Desta vez, no entanto, não houve a crise costumeira, as convulsões e os tertores pavorosos das anteriores ocasiões. Houve apenas o silêncio, como que traduzindo a morte, sangue, desmaio profundo, ossos fraturados e o desespero da família que não sabia como agir. Foi ainda Victor que o tomou a iniciativa em hora tão dramática. Usando da energia de que era dotado, afastou os familiares do local do acidente, improvisou um leito auxiliado por alguns criados e cuidadosamente retirou o primo de sobre as pedras. Puseram-no em um aposento do primeiro andar. Victor examinou o acidentado minuciosamente. Arthur vivia. Estava, porém, sem sentidos, em estado desesperador. Vencido por violento traumatismo, prontamente expediu portadores a Vannes, requerendo a presença de médicos, pois, sendo também médico, não quis assumir sozinho a responsabilidade do tratamento que seria melindroso. Feito o que reuniu a família e declarou: devo ser-vos franco. É bom não guardares esperança de cura. Arthur somente ainda não morreu porque milagrosamente não feriu o crânio, mas fraturou a coluna espinhal. Se não morrer, ficará aleijado para sempre. A medicina pouco poderá fazer. Somente a natureza dele próprio poderá ajudá-lo além dos favores divinos.